Então, muita gente tem uma reatividade, que é medo, né? Medo do novo, né? Medo do que é diferente, medo da inovação. Mas, quando você conhece, né, aquilo, você diminui o teu medo, né, as suas objeções, preconceitos que você tem. Eu acho que o uso da telemedicina agora vai cada vez mais se ampliar e vai ser como foi o Internet Bank, tá? No início, quando lançou Internet Bank, as pessoas tinham medo, e vai ter vírus, vai ter hacker, vai ter não sei o quê, mas a facilidade do uso da ferramenta é tão grande que superou todos esses medos. Depois que as pessoas começaram a utilizar, elas adoraram, e tudo funciona hoje online. Hoje, se você falar para a pessoa, você vai ter que ir no banco sacar um dinheiro, parece coisa de outro mundo, né? Até tem uma brincadeirinha, né, na internet, o pessoal põe assim, né? Hoje eu fui no banco sacar dinheiro, né, em cédulas, né? Como as pessoas faziam no período paleolítico, né? Então o pessoal brinca, né, dessa maneira. E com a telemedicina vai ser muito parecido. Eu falo que a telemedicina é uma ferramenta da medicina. Ela não veio substituir a medicina tradicional, consulta, o exame físico. Ela é uma ferramenta da medicina. Ela, quando bem utilizada, ela pode ajudar muito, né, a organizar a demanda no sistema de saúde. Ela pode ajudar os pacientes a terem acesso ao médico com maior facilidade, evita a automedicação, evita que o paciente fique em casa esperando piorar. A telemedicina para o médico traz mais conforto também, porque vai abrir mais campo de trabalho, aí o médico vai poder também escolher, né, se ele quer dar um plantão presencial, se deslocar para outra cidade, ou se ele vai fazer um plantão online, né, da casa dele, do home office, do escritório, sem precisar pegar estrada. Então, abre novas oportunidades, tá? Cada vez mais as pessoas vão utilizar essa ferramenta e elas vão até falar, poxa, mas eu preciso mesmo ir presencialmente nesse momento ao médico ou não? Então, por que não fazer uma teletriagem e a pessoa poder ter essa opção, né, dela decidir, né, pela teletriagem, e aí, numa teletriagem, o médico identificando que precisa do exame físico num determinado momento, vai examinar, né, vai orientar esse paciente para ele ser examinado presencialmente, seja por ele mesmo, ou seja por um médico assistente na cidade da pessoa, ou num pronto atendimento, ou no consultório, e assim por diante. E, então, são esses pontos que a gente tem que pensar, começar a olhar a telemedicina com os olhos do paciente, do usuário do serviço de saúde, como isso pode ser útil e bom para ele. Tá? E sendo bom para ele, vai ser bom para nós médicos também. Sendo que você tem que ter bom senso no uso da telemedicina. Como eu falei, se você identificar algum ponto que você acha que é imprescindível um determinado ponto do exame físico ou o exame físico completo, você vai falar com o paciente, vai explicar a ele e vai orientar se ele deve ir imediatamente ou se ele pode procurar isso de forma ambulatorial dentro de alguns dias. Então, você vai ter uma triagem dessa situação, tá? Então, sempre eu acho melhor que o paciente tenha acesso ao médico do que não tenha, tá? Certo? Então, vencer medos passa pelo conhecimento, tá? Por estudar, se capacitar, né? Estar mais por dentro do assunto, e você vai ter aí muitas oportunidades utilizando a telemedicina como uma ferramenta no seu dia a dia, tá? O estetoscópio é uma ferramenta, né, que a gente usa no dia a dia. Tá? Algumas especialidades, por exemplo, não usam muito estetoscópio, outras usam mais, né? Outros colegas de algumas especialidades nem utilizam mais estetoscópio há muitos anos. Mas, assim também é com a telemedicina. Ela é uma ferramenta, então vai ter especialidade que a telemedicina casa muito bem. Outras especialidades que a telemedicina não vai ser tão utilizada, mas também vai ter o seu lugar e pode ser utilizada em algum momento. Então, é uma questão que não deveria ser pensado como um todo, assim, não dá para fazer exame físico, não dá para fazer telemedicina, como alguns antes pensavam. E isso foi mudando, porque cada especialidade tem sua nuance. Por exemplo, a telemedicina, ela cai muito bem aqui para atenção primária, para medicina de família, para psiquiatria, tá? Às vezes, a pessoa acha que, não, a minha especialidade não dá, mas às vezes faz telemedicina de forma informal, já estava fazendo há muito tempo, por exemplo,
pediatria, ginecologia e obstetrícia, que são áreas que têm muita demanda, né, de dúvidas, de ansiedades e de angústias, né? Uma mãe que está com o filho lá com uma tosse à noite, febril, aí mora numa cidade como Rio, São Paulo, vai ter que botar uma criança e a família no carro às 3 horas da manhã para ir num atendimento. Será que não poderia ser feito uma triagem com telemedicina e visto se aquele caso precisa mesmo do atendimento imediato ou não? Tá? Isso ajuda muito também, a questão de segurança, né? De evitar automedicação, porque a gente sabe que se aquela família ali não conseguir falar com o médico que acompanha a criança, e é uma situação, como eu falei, Rio, São Paulo, você sair de madrugada, não vai sair. E vai buscar uma automedicação, às vezes vai pegar e vai dar algum medicamento que tem em casa, né? E nem sabe se aquilo vai funcionar, ou se vai ajudar, ou pior, né? Possa até piorar a situação. Então, a telemedicina é acesso, tá? Então, vamos pensar no lado do paciente. A telemedicina ela é muito boa para o paciente ter acesso ao médico, certo? Então, vamos lá, né? Está acontecendo essa revolução e a gente está vivendo ela, a gente está vivenciando a história. Em alguns países, como eu falei, já é utilizado há muitos anos. Claro que cada país tem sua legislação, tem suas diferenças e peculiaridades, mas a telemedicina não é coisa nova. É novo aqui para nós, no Brasil, a questão da teleconsulta, mas a telemedicina já é utilizada desde, né, lá do final dos anos 90, né, ainda no século e milênio passado, né, mas lá em 1997, naquela época ali mais ou menos, já começou o uso da telemedicina no Brasil para fins do telediagnóstico, quando se fazia um eletrocardiograma num lugar, encaminhava para um cardiologista laudar à distância. Isso depois ganhou uma força, se impulsionou muito, hoje é muito comum a gente ter esse tipo de serviço. E também, em 2002, foi a primeira resolução que falou sobre telemedicina, tá? E se a gente falar do termo telemedicina, quando começou a utilizar esse termo, foi em 1999, né, na conferência que foi feita da Organização da Organização Mundial Médica Mundial, né, que foi feito lá em Tel Aviv, né, em Israel, em 1999. E ali já se traçou também alguns pontos, né, que é a chamada Carta de Tel Aviv, onde se fala até do ensino da telemedicina já nas faculdades, a capacitação dos médicos em telemedicina, antes mesmo, né, da sua formatura, do exercício profissional pleno. Então, já na faculdade deve ser falado sobre telemedicina. Então, é algo que não tem mais volta, tá? Eu já falo com meus alunos na faculdade, dou aula de semiologia, eu tento com eles já observar como a gente pode adaptar esse ponto aqui para fazer um exame à distância, em videochamada, um exame orientado, né? Orientar o paciente em relação a algumas coisas que a gente está buscando. Hoje é muito comum o paciente ter um aparelho de pressão em casa, um oxímetro de pulso em casa. Então, a gente tem como coletar dados, né? Um termômetro digital, o paciente às vezes tem em casa. Então, tem muita coisa que pode nos ajudar. E também está vindo aí a questão da tecnologia embarcada nos smartwatches, nos smartphones, que vai nos ajudar também a coletar mais sinais que a gente precisa para compensar a questão da falta do exame físico presencial. Então, é tudo uma questão de avanço da tecnologia e a gente cada vez mais vai se surpreender com o que já existe e a gente ainda não conhece, né? Estetoscópio eletrônico, por exemplo, dermatoscópio digital, também à distância, que você pode mandar as imagens. Retinógrafo digital já existe também, e assim por diante. Tem muita coisa aí para a gente descobrir aí que já está sendo utilizado e vai chegar aqui no Brasil. É uma questão de tempo, tá? E também as big techs já estão aí com tudo na telemedicina, tá? Quem quiser dar uma acompanhada aí, eu até vou postar hoje também algumas questões aí sobre notícias que saíram sobre a Amazon, né, o Amazon Care, né, que vai ser ampliado lá nos Estados Unidos, e, né, não duvido nada, né, daqui a pouco, daqui a alguns anos, chega ao Brasil também, a empresa, né, vai ir nos mercados consumidores, né, de serviços de saúde com maior potencial. E o Brasil é um dos maiores mercados, né, consumidores do mundo.
tá? Seja de serviços de saúde, ou de outros serviços, ou de bens materiais. Então, nós temos população e temos aí o poder de consumo. Então, né, não se espantem, né, aí daqui a pouco da Amazon está aí também chegando no Brasil. Mas eu vou colocar a notícia aí no Instagram depois, no Stories, quem quiser, dá um link lá, vai lá no link e procura ver também, tá bom?